Olá, 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 uns minutinhos então o pessoal entrando aí. Tendo a dualidade. Grande Lodeiro, Jairtão. Então um minutinho o pessoal entrando aí. Dentro de você tão simples. Infinitas possibilidades. Então um minutinho pessoal entrando aí. Boa noite a todos, boa noite a todos. Cíntia, minha esposa. O pessoal tá entrando. Aproveita e vai convidando o pessoal, vai mandando aí o aviãozinho pro pessoal. Existe separação, somos a mesma criação. Como é que tá o volume aí? Estamos escutando bem? Deus é parte de você. Não existe separação, somos a mesma criação. Então o pessoal entrando aí, mais uns minutinhos o pessoal entrar. Possibilidades. Como é que tá o volume aí, pessoal? Estamos escutando bem? Quem está assistindo aí, bota aí como é que tá o volume aí no comentário, por gentileza. Estão escutando bem? Grande Fabiano, tudo bem? E aí, tudo certo? M Freitas botou que tá ótimo volume, assim já botou que tá ótimo volume. 15 segundinhos a gente começa então. No coração não existe separação. A força está em você, está em toda a criação. Abração, meu amigo. Marusa. Tá mandando convite pro pessoal hoje, uma mega live aí. Então vamos lá. Arro, família! Boa noite a todos, boa noite a todos. Fabiano Macedo. Então, uma live aí, uma excelente live aí, exclusiva live da Maratona do Autoconhecimento, que foi algo que eu me propus esse ano principalmente, a fazer essa série de lives, essa série de vídeos, levando autoconhecimento para as pessoas, convidando algumas pessoas também para compartilharem um pouquinho da sua história, compartilharem um pouquinho do seu conhecimento, porque o saber, eu me considero um buscador, né? Um buscador de conhecimento, um buscador de autoconhecimento, e saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então aqui é uma oportunidade para mim, de aprender também, de compartilhar um pouquinho desse saber, e também das pessoas que estão buscando aí desenvolvimento, buscando autoconhecimento, também aprender. Então é uma troca, eu aprendo daqui, a pessoa aprende daí também, todos nós ganhamos. E com uma série hoje com um convidado aí, com um irmão, com um amigão aí de missão, alguém aí que eu tenho um carinho muito enorme, uma amizade muito grande, e com o tema PNL e espiritualidade. Essa semana eu já fiz um vídeo, já fiz algumas lives explicando um pouquinho o que é PNL. Então encerrando essa semana falando aí sobre PNL, espiritualidade ou PNL, o que vem primeiro aí, o ovo, a galinha, enfim, PNL e espiritualidade. E na verdade PNL eu já conheço há 10 anos. Faz 10 anos que eu conheço PNL e venho estudando, me dedicando aí, me aprofundando cada vez aí nessa área de conhecimento e apaixonado por PNL. Eu comecei estudando, na verdade, um livro chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro. Foi o meu primeiro contato com a PNL. Depois eu adquiri outro livro que se chama Desperta o Seu Gigante Interior, que é do Anthony Robbins. Foi um livro assim que realmente expandiu
na minha cabeça, ele fala muito assim, ó, de busca, aliás, busca pelo prazer e fuga da dor, de gatilhos mentais, como a gente se comporta, principalmente isso relacionado à fuga da dor e busca do prazer. Então dá um autoconhecimento, principalmente das nossas ações e comportamentos, muito grande. E depois eu estudei um livro também do Anthony Robbins chamado O Poder Sem Limites. Para quem é practitioner aí, já em PNL, tem a formação em PNL, praticamente lá tem todo um practitioner lá dentro. E essa semana o Facebook me marcou ali numa recordação, me lembrando ali que fazem 7 anos que eu fiz a minha primeira formação em PNL. 7 anos. O que eu percebi lá nessa formação a PNL? Na verdade eu voltei lá assim, digamos assim, apavorado, maravilhado, de o quanto eu não sabia, de o quanto a gente tem ainda para aprender. E principalmente eu percebi, e essa é uma verdade minha, apenas uma verdade minha, não quero que ninguém aceite, ninguém concorde, a não ser que seja da sua vontade, mas que PNL, você pode ler os livros de PNL, você pode ver vídeos de PNL, você pode, enfim, fazer até treinamentos online sobre PNL. E não estou dizendo que isso não vai trazer ganho, não vai trazer valor, porque tudo tem um aprendizado, tudo a gente evolui, tudo a gente aprende. Mas PNL, no meu ponto de vista, tem que ser vivido, tem que ser experimentado na veia. Você tem que experimentar a PNL para você realmente saber o que é PNL. Experimentar e usar no seu dia a dia também. Então faz 7 anos que eu fiz a minha primeira formação em PNL. E há 8 anos atrás, ainda não fez 8 anos atrás, eu fiz um dos meus, não foi o primeiro treinamento, mas foi o meu primeiro treinamento que foi de imersão. Onde eu fui trabalhar comportamentos, onde eu fui conhecer a PNL mesmo aplicada, vivida, que se chama DL. Muitas pessoas aqui que estão assistindo já fizeram DL, ou fizeram viver lá comigo, ou com o Jairton. Então eu fui viver esse final de semana, e enfim, treinamento que na minha vida foi um divisor de águas. Assim, mudou muito, mudei muito a partir daquele treinamento, me transformei muito a partir daquele treinamento. E quando eu fiz esse treinamento lá, tinha uma pessoa, um carinha, digamos assim, que estava participando da equipe nesse treinamento. E, enfim, eu não tive muito contato com ele lá no treinamento, porque ele estava na posição lá de equipe, de treinador, enfim, e eu na posição de aprendiz. Mas depois, ali, logo que eu saí do treinamento, eu comecei a conhecer essa pessoa, digamos, um pouco melhor, e eu pensei, como buscador que eu sou, cara, vou me colar nesse carinha aí, vou ver o que eu tenho para aprender aí. Eu senti, não sei dizer o que é, mas eu senti que esse cara aí tinha alguma coisa a contribuir na minha vida. Eu tinha muito a aprender com ele, eu tinha algo, enfim, a receber, digamos, dele ali. Aí me colei nesse carinha, pouco tempo depois eu já fazia parte da equipe de treinamento onde ele era head trainer. E anos ali eu fui integrante da equipe dele ali, muitos momentos, belos momentos, de muita transformação, levando, de missão mesmo, de levar essa transformação para as pessoas. E, enfim, depois fui ser head trainer nesse mesmo instituto, e depois a gente fundou junto um instituto chamado Viva Mais, onde ele é o presidente, o fundador, e hoje a gente é colega de missão, amigos, digamos assim, de missão. Hoje não faço mais parte do Instituto Viva Mais, e somos grandes amigos, grandes colegas. Então, e aprendi muito com essa pessoa fantástica, aprendo ainda hoje muito, porque a gente ainda tem esse contato aí de irmandade, de conversa. Então é uma honra muito grande hoje, muito grande, receber esse amigo de caminhada aí, esse irmão de caminhada, para a gente conversar um pouquinho aí sobre PNL e espiritualidade. Então vou mandar o convite aqui para o Jairton, vamos recebê-lo aí com muito carinho. Então mandei o convite para o Jairton aí, vamos receber o Jairton. Fala, meu irmão. Grande irmão. Jairton Como na é que tá? área, Tudo então, aí. bem? Maravilhosamente bem. Tô bem, tô bonito. Pergunto pra Cíntia se eu tô bonito, se eu Eu tô tô legal, sabendo, se eu tô bem apresentado.
Tô sabendo que tu até tomou banho, fez a barba, passou perfume. Já tô Tomei por dentro, banho, fiz ligado? a barba, passei até perfume. Então, irmão, fala um pouquinho de ti aí, te apresenta para o pessoal que ainda não te conhece e para o pessoal que te conhece também. Irmão, da forma como tu me apresentou, nem eu me apresentaria tão bem. E realmente é um prazer estar aqui participando contigo dessa live, essa live bem importante. E se eu sou suspeito de falar pelo carinho que a gente tem um pelo outro, pela nossa amizade, mas o Fabiano de 7 anos atrás era outro Fabiano. Aliás, o Fabiano de hoje é outro Fabiano de 7 anos atrás. Se tem alguém que eu posso bater no peito e ter orgulho de ter vivido esse período junto comigo, de ter vivido junto, de ter evoluído e ter adquirido o conhecimento que tu adquiriu, é você, irmão. Eu tenho muito orgulho mesmo, mesmo, do treinador que tu te formou. Arro, irmão, estamos sempre evoluindo. Com Já não, certeza. já não sou o mesmo Fabiano de ontem. E você também não é o mesmo Jairton de 7 anos atrás, de 8 anos atrás que eu conheci. Com Com certeza. Também acompanho certeza. a tua evolução e também torço pela tua evolução e crescimento e sucesso. Cara, como eu tô careca. Tá bom, Vamos lá. vamos lá. Tema hoje, PNL e espiritualidade. Irmão, posso pedir uma coisa antes da gente começar? Manda bala. Eu aprendi que o exemplo move. Então vamos fazer o seguinte, para dar o exemplo pro pessoal aí, vamos mandar um aviãozinho aí para umas 10 pessoas, convidando as pessoas para entrar aí. Bora? Antes de começar? Bora. Ó, como é que a gente Manda. faz? A gente dobra o papel e atira? Isso. Tô mandando aqui, ó. Shellen, Juliana Cassol. Beleza, tô mandando aqui também. Beleza. Acho que a galera vai estar. E o pessoal de casa vai mandando aí também. Ok, ok. O assunto hoje é Ah, mega importante, um assunto aí de muito crescimento, de muita evolução, que a gente vai levar aí, digamos aqui, algumas gotas de sabedoria pro pessoal, muitas ferramentas, muitos aprendizados aí. Fabiano, Então se tu quer convida alguém aí para saber, participar também. se tu quer saber, eu nunca tinha mandado aviãozinho, acabei de aprender. Aprendeu? Olha, o Então pessoal tá entrando. já não sou mais o mesmo Jairton de 1 minuto atrás. Já sei algo a mais. Aprender e Já evoluir sei. em qualquer circunstância, em qualquer situação. Saudade de falar essa frase. Ah. Quer começar, irmão? Pode começar. Tô por ti, irmão. Vamos fazer o que a gente combinou, então. Nada. Gostoso da live é assim. Gostoso É. da live, na minha opinião, Fabinho, é fazer de forma leve, de forma natural. Eu não sou dono da verdade, tu não é dono da verdade. Tem inúmeros mestres aí que sabem muito mais do que nós, sabem muito mais do que eu. Eu sei apenas um fragmento de algumas coisas que eu estudo, que eu aprendo, que eu desenvolvo. Eu acho que a gente vai deixar transcorrer essa live de acordo com as nossas experiências aí, vai. E o gostoso, que eu gosto mesmo, é quando as pessoas fazem perguntas. Porque elas fazendo perguntas, a gente consegue entender como é que o campo está se movimentando, como é que o campo está atuando. Deixa eu dar uma mexidinha aqui nesse negócio. Perfeito. Como é que o campo está atuando para isso, tá entendendo? E aí a gente vai respondendo e vai tocando, ok? Perfeito, irmão. E, na verdade, a espiritualidade é um assunto bem delicado, né? Bem delicado que mexe uma expansão de consciência, principalmente com crenças, e não só crenças religiosas, mas crenças de uma maneira geral. Então, a gente está falando de verdades aqui, e eu falei isso no começo da live, então não precisa considerar aquilo que a gente está falando como verdade, verdade absoluta. Eu estou sempre questionando minhas verdades, a não ser que seja da sua vontade. Mas um convite, apenas considere como uma possibilidade. Apenas considere como uma maneira de perceber algo. E, porque eu também, tem muitas coisas que lá atrás eu tinha assim, bah, isso não é verdade para mim. Isso não faz sentido. Principalmente relacionado quando se fala em espiritualidade. Bah, isso não faz sentido para mim, isso não é verdade para mim. Questionava isso. E hoje já faz sentido. Já se encaixa aí no meu mapa, já se encaixa na minha maneira de ver a situação. Olha só, irmão. Me permite contar uma historinha bem rapidinho? Claro,
Tempo é seu. Eu sou um cara que eu estou há 10 anos na PNL. E 10 anos mesmo. Desde 2010, agora já fazem 11. Desde 2010 eu estou na PNL. E durante muito desses 10 anos, estou vivendo numa escola muito forte de PNL, que é o Instituto Inex, na qual eu fui franqueado durante 5, 6 anos, dando treinamento da Eric, que fez comigo e várias pessoas aqui fizeram. O que acontece? Eu tomei a PNL por uma verdade absoluta. É natural você estudar e pesquisar e aprender um campo novo, um mundo novo que você não conhece e tomar aquilo por uma verdade absoluta, ok? E há normalmente, às vezes, uma resistência em aceitar que existem outras ciências e outras metodologias que são não melhores nem piores, mas com maiores possibilidades do que apenas a PNL. E eu tomei um choque, eu estou falando como choque mesmo. Quando eu entrei num campo, por acaso, e casualmente a Cíntia a Cíntia, tua esposa, é uma grande responsável indireta por isso ter acontecido, quando eu percebi que existia algo mais além da PNL, quando eu percebi que existia espiritualidade. E para mim, Jairton, trabalhando somente o mental, trabalhando somente essa percepção, recebendo as informações do externo e codificando elas apenas pela mente na visão da PNL, receber aquele baque, aquela porrada no peito e simplesmente entender que existia algo muito forte, muito maior, além da PNL, simplesmente deu um nó na minha cabeça. E foi ali que eu comecei a perceber a diferença e a ligação que tem entre a PNL e a espiritualidade. Ali que eu comecei a perceber que nós somos uma tríade de mente, corpo e espírito. E essa tríade tem que andar em congruência. Não é congruência a palavra certa. Mas tem que andar junto. Tem que andar parelho. Porque senão você desenvolve muito uma parte mental, em sincronia. Você desenvolve muito uma parte mental, você cuida muito do aparelho, do corpo, saudável, magrinho, bonitinho, e a parte espiritual ela fica em defasagem. Ali que eu comecei a ter uma ligação muito forte da PNL com a espiritualidade. Preciso dizer aonde, como é que foi? Não, né? Não precisa. Mas, irmão, eu também me vi muito assim, me percebi muito assim. Quem me conhece aí, quem tem um contato mais fundo comigo, conhece há mais tempo, sabia o quanto, eu vou dizer eu era, mas eu sou ainda, tá? Só que eu desenvolvi outra parte. Muito lógico, muito racional, muito metódico, Claro. pensava muito nas palavras antes de falar, ou seja, não usava o meu coração, não usava o meu sentir, que foi uma coisa que eu comecei a desenvolver com você, porque você usa muito o seu sentir, o seu coração, mas me considerava muito lógico, muito racional. E quando eu conheci, digamos, eu estudava muito já sobre espiritualidade, sempre estudei bastante, enfim, e conheci espiritualidade, porque espiritualidade para mim é que nem PNL também. Você pode ler, você pode estudar, mas quando você experimenta isso e sente isso, é completamente diferente. E a minha pergunta era, nossa, como que eu vou juntar, e você também fez essa pergunta, como eu vou juntar PNL e espiritualidade? Como que eu posso juntar PNL com espiritualidade? E aí fui desenvolvendo, estudando, percebi, cara, na verdade não tem como juntar, porque já é junto. Não existe PNL sem espiritualidade. Não existe PNL sem espiritualidade, na minha visão. Então é como separar, não tem. Então a PNL, na verdade, é a parte mais manifesta ali, mais manifesta que tem, que é a parte que a gente percebe, visível. E a espiritualidade seria algo mais sutil, que está sempre atuando ali, só que a gente não percebe pelos nossos sentidos. A gente não percebe, não sente, mas está sempre ali. E vou contar aqui dar um exemplo aqui de metáfora, pode ser? Mete. Eu me senti assim, irmão, ó. Imagina um livro bonito, vistoso, com uma capa de couro ali, com umas letras douradas, cheio de gravuras no meio ali, e eu era aquele expert que sabia, enfim,
como é que curtia um couro para fazer a capa, conhecia a tinta, conhecia ali a cor da tinta, conhecia o pigmento, o livro, eu conhecia ali a fonte, a letra, o tamanho da letra, conhecia tudo daquele livro ali. Exatamente tudo, qualquer pergunta que você fizesse ali do livro, eu te responderia. Só que tinha uma coisa, irmão, eu não sabia ler o livro. Eu não sabia que juntando as letras formavam palavras, formavam frases, e aquelas frases e palavras me levavam para um lugar ou uma percepção completamente diferente do que além daquilo. Então, quando eu experimentei a espiritualidade, entendi, é como se eu aprendesse a ler assim, e evoluindo e aprendendo cada vez mais. Eu escutei essa metáfora aí e me identifiquei muito com essa metáfora. Eu acho que essa metáfora ela é muito propícia para esse momento. Fabiano, eu acho que as pessoas talvez estejam querendo saber, além da nossa história, qual é a ligação da PNL e espiritualidade? Como é que funciona? O que mudou para... Eu acho que é importante. A nossa história é muito parecida, muito junto, e a história que eu vou contar aqui, tu estava junto, tu estava presente, porque muitos dos nossos momentos tu estava junto no salão de treinamento comigo, e muitas das coisas que eu fui descobrindo sobre espiritualidade PNL, tu estavas junto. E a gente foi descobrindo junto. E foi mudando os nossos treinamentos e a forma de treinar junto. Só para dar um exemplo. A Tá. Cíntia colocou uma frase ali que antes nós não tínhamos filtro para a espiritualidade. Concordo 100% com a Cíntia. Pois quando a gente está trabalhando só com o mental, nosso sentir não está aberto a perceber aquilo que está acontecendo no campo de energia do ambiente. Que espiritualidade é muito diferente de religiosidade. Religiosidade tem uma regra, tem uma lei, tem um dogma, tem um rito a seguir. Uma coisa é religiosidade. E espiritualidade você não depende de intermediário nenhum para ter espiritualidade. É o simples contato de você com aquilo que você acreditar. E se aquilo que você acreditar se chama Jesus, se chama Oxalá, se chama Maomé, se chama Jeová, se chama Buda, se chama Krishna, se chama Matusalém, sei lá, cara. Não interessa no que você acredita. Interessa que a sua conexão esteja feita. E aí eu me lembro num treinamento, que foi quando a gente estava começando a despertar para essa questão da espiritualidade, tu vai te lembrar, acho que tu vai te lembrar disso. Acho Nós que vou. estávamos fazendo, nós estávamos fazendo um rebirth. Te lembra? Lembro. Eu não sei em que local é, em que salão é. A gente estava fazendo rebirth e tinha uma mocinha, eu não me lembro o nome dela, e se lembrasse eu não falaria, uma Eu, mocinha eu, negra. eu lembro quem é a moça, lembro o salão e lembro até onde a posição do colchonete da moça. Também me lembro. Onde é que era o salão? Qual era o hotel? Não, era Santa Cruz, irmão. Era em Santa Cruz? Era em Santa Cruz. Santa Cruz, irmão, Sinimbu. Aí o que acontece? Nós começando a despertar, eu acho que não era Santa Cruz, irmão. Eu acho que era aqui em Nova Santa Rita. Mas não importa, tá? O que acontece? Tu Nova Santa lembra que Rita. ela... Nova Santa Rita. Acho que era Nova Santa Rita, assim. Nova Santa Rita. E ela estava fazendo um rebirth e de uma forma muito forte eu estava perto dela. Tu lembra que eu te chamei e perguntei, Adriano, Fabiano, tu viu aquilo ali? Aí tu, o que, irmão? Eu vi um vulto preto, enquanto a menina estava passando por um processo muito forte no rebirth. Era no Sesc, a Cintia estava junto, eu acho. A Cintia tem uma memória do caramba. Ainda bem que a gente tem os HDs. HD Aí externo. saiu o programa. A menina deitada lá no canto, aí de repente fazendo rebirth, passando por um processo muito forte de acesso ao inconsciente. De repente saiu um vulto preto dela e eu vi nitidamente um vulto pequeno, mais ou menos o tamanho de uma criança de 2, 3 anos, subindo, e eu me apavorei com aquilo ali, porque é uma experiência que eu nunca tinha tido, de enxergar alguma coisa assim. E eu te chamei, Fabiano, tu viu aquilo ali? E tu falou assim, eu não sei o que tu viu, mas eu senti um negócio muito forte aqui nesse canto. Só Lembra senti. disso? Lembro, Só só tinha senti sentido. muito forte e não sabia o que era. Pois então. Aí depois, essa moça indo para casa, eu estava no carro com ela e eu perguntei para ela se ela tinha tido algum aborto. E ela disse que não, que nunca tinha tido aborto. Nunca tinha feito aborto.
Fiquei quieto, não falei mais nada, né? No dia seguinte, a pessoa que tinha indicado essa menina para fazer o treinamento contou, porque eu fiquei antes, né? Que essa menina falou que se surpreendeu com a minha pergunta, porque ela tinha sim feito um aborto com tal idade e tal, porque a mãe ela tinha engravidado muito cedo, com 12, 13 anos, e a mãe tinha feito ela fazer um aborto forçado e tal, toda aquela situação ali que eu me lembro que eu te comentei. E ela não tinha contado para ninguém. E ela não tinha contado para ninguém, ninguém sabia. Então, num processo de rebirth, de expansão de consciência através de um rebirth, ela teve ali, e eu vi, ninguém me contou, ninguém me falou, não é invenção da minha cabeça, porque eu não tenho como adivinhar que a menina tinha esse processo na vida dela. Ela teve uma liberação espiritual a partir do momento em que ela estava fazendo uma técnica de programação neurolinguística, uma técnica de treinamento que a gente aplica, que tu aplica no Renascimento lá, nas sessões de terapia de renascimento que faz. Então, ali eu comecei também a me abrir. Cara, tem uma ligação muito forte da PNL com a espiritualidade. A PNL é uma sementinha desse tamanho, perto da espiritualidade e da força que tem a espiritualidade. E ali foi que a gente aprofundou nosso estudo sobre isso. Lembra disso? Lembro, lembro, lembro. E a PNL, na Esse é verdade, um... a PNL, na verdade, está dentro da espiritualidade. Não a completa, não a esgota, mas está dentro, está dentro. Está trabalhando ali todos os teus corpos ali mesmo, está trabalhando o mental na PNL, mas está trabalhando muito forte a espiritualidade também. Está trabalhando outros campos e outros corpos sutis ali que nós, pela nossa cultura, enfim, por não se aprofundar nisso, por não estar com o filtro aberto, como a Cíntia disse para isso, não percebia. E agora, quando a gente vai buscando conhecimento e conhecendo isso, vai percebendo e sentindo cada vez mais. Uh, essa é uma das situações, né, irmão? Uma Essa é das. uma das. Então, depois, eu me lembro que depois que a gente abriu este campo, de perceber o campo espiritual, nós já estávamos com o viver. E nós começamos a mudar algumas dinâmicas do viver e trazer a espiritualidade de forma sutil para dentro de um treinamento que antes era pura PNL. Então, essas mudanças trouxeram resultados muito grandes. E tu aplica a espiritualidade no maestria, correto? Cara, isso não foi nada planejado, sabia, Jair? Foi algo que foi acontecendo e eu sentindo, e através da nossa percepção, ou da minha percepção nisso no maestria, parece que eu não sei explicar exatamente, mas parece que o campo começa a se abrir e começa a ser mais intenso. Uma dinâmica que para nós não era tão intenso, e as pessoas às vezes não relatavam mudanças, relatavam transformações, mas a minha percepção é depois que a gente começou a se, digamos assim, buscar esse conhecimento, intensificou ainda mais o resultado nas pessoas, comparando os depoimentos. Parece que ampliou isso. De alguma forma, na minha percepção, ampliou isso e agora não tem mais como separar, entende? Não tem mais como separar. E também E tivemos a uma experiência espiritualidade... muito linda no Pode falar. Practitioner. Lembra no Practitioner? Deixa eu Tivemos uma falar. experiência lá, logo que a gente começou no Practitioner, que você estava conduzindo lá, eu era membro da sua equipe. Fantástica, fantástica. Não sei, não, acho que não tem necessidade a gente entrar aqui, mas esse assunto, mas também foi outra experiência fantástica lá no Practitioner em relação à espiritualidade. Várias experiências, né? Só aquele início que a gente faz de formação de campo, de trazer o campo, trazer os guardiões de cada um, independente de que nome você dê os guardiões, se é anjo da guarda, se é santo protetor, se é guia, não importa. Não importa, porque existe a necessidade de ter um respeito em relação a isso. O respeito em relação ao sistema de crença da outra pessoa. E em relação à crença, Fabinho, eu acho que é importante tocar nesse assunto, que é o seguinte: eu me lembro que quando a gente começou a trazer espiritualidade para a PNL, várias pessoas foram avessas a essa situação. Te lembra disso? Lembro. Que várias pessoas se afastaram, várias pessoas começaram a achar que a gente estava virando
outra coisa que não era mais o Instituto de PNL, E que tá o tudo treinamento certo? tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só que aí eu que achei, cara, que isso é coisa da minha cabeça, o que que é? Eu fui para a literatura. E indo para a literatura, esse aqui é um livro que eu sei que tu tem, porque tu já leu, Jung, um grande psicólogo que trabalhou junto com Freud, um dos melhores psicólogos que existe, fala sobre espiritualidade e transcendência. E é um psicólogo renomado. Aí, se a gente vai falar de espiritualidade PNL, Karl Mascarenhas é um grande nome da área de treinamento, escreveu um livro Mudando para Melhor, Programação Neurolinguística e Espiritualidade. Aí, se a gente vai ver, nós temos Marcos Trombeta, que fala sobre mente, corpo e espírito, e essa conexão. E aí, trazendo para dentro do xamanismo, nesse livro que eu estou estudando, ele ainda chamado Práticas Bioxamânicas, eu tenho aqui para você ver como não é coisa nossa, na página 30 deste livro, fala exatamente sobre programação neurolinguística ligada ao xamanismo. Então, cara, a PNL está em tudo. Por que a PNL está em tudo? Porque eu me lembro quando eu era treinador do Next, que eu participava dos practitioners, seguido tinha pastores fazendo curso de practitioner. Tinha pastores fazendo curso de hipnose. Tinha pastores fazendo curso de outros cursos dentro do Next. Por quê? Porque eles precisavam do conhecimento de como funcionava a mente humana, como a mente humana percebia as informações, como as pessoas processavam as informações, para quê? Para conseguir transmitir a informação e o conhecimento que eles tinham sobre a espiritualidade deles, a religiosidade deles, com mais resultado dentro daquelas pessoas que participavam dos seus cultos, dos seus aprendizados. E aí eu percebi que quem trabalhava religiosidade buscava conhecimento de PNL para ter mais resultado de comunicação. E aí eu fui mais fundo. E eu me lembro que eu te contei isso daí, e eu conto isso no Pratiche, e tu estudou sobre isso também. Lembra de Richard Bolstadt? Sim, sim. Lembra da história dele? Lembro da história, lembro. Conta para nós a história do Richard Bolstadt. Tá, Quero ver se tu aprendeu, Fabi. tá. Ele, na verdade, ele é o precursor que abriu, assim, os estudos, a história em si, toda completa aqui eu não vou lembrar, mas para os campos morfogenéticos, para a sincronicidade que tem no universo. Então, muito dos Esse estudos é, ali. esse é Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake abriu esse campo. O Richard Bolstadt é aquele enfermeiro neozelandês que trabalha com PNL e que ele Ah, lembro que observou. você contou essa Lembra? história. Lembro. Eu tava misturando as histórias. Por isso que eu não Misturou as lembrava da histórias. história. Tá, mas Depois conta a a tua gente vai história. falar sobre Rupert Sheldrake. Tá. Conta a história do enfermeiro. Richard Bolstadt é um enfermeiro neozelandês, estudante e treinador de PNL. Trabalhava no hospital. Então, ele simplesmente atendia uma ala em que as pessoas ficavam em coma. E as pessoas simplesmente ficavam em coma e passavam, às vezes, 15 dias, 20 dias, 60 dias em coma. E quando essas pessoas voltavam do coma, quando não evoluíam a óbito, quando elas voltavam do coma, elas voltavam diferente, com valores diferentes, com a forma de pensar diferente, com o jeito diferente de ser. E aí Richard Bolstadt começou a analisar, pô, só um pouquinho. As pessoas entram em coma, têm um contato espiritual que não tem outra forma de comunicação do que você estando em coma que não seja um contato espiritual. E quando elas voltam, elas têm uma mudança de comportamento. Elas têm uma mudança de cadeia de valores, elas têm uma mudança de forma de pensar, têm uma mudança de relação com a família. E aí ele, com o PNL, começou a utilizar a PNL com essas pessoas. E teve uma potencialização nesses resultados muito grande. E esta é a prova de que ele, um cara totalmente mental da PNL, identificou que existia espiritualidade, sim,
e que ela era muito responsável pela mudança de comportamento das pessoas. E aí ele fez a junção da PNL com a espiritualidade. É um cara considerado renomado, é um cara renomado na PNL, na Austrália e Nova Zelândia, e eu conto essa história no Practitioner para trazer o porquê que a gente faz o Practitioner com Practitioner em PNL com espiritualidade. E aí tu vai falar de Rupert Sheldrake, que aí esse é outro nome que veio na história. Vou falar de uma maneira diferente, tá? Porque assim, ó, na live hoje de manhã, amigão, eu tava pensando assim, como fazer essa ligação de PNL com a espiritualidade? Como colocar para o pessoal de uma maneira que fique clara, que a pessoa entenda principalmente os níveis e como isso vai acontecendo e como a gente vai encontrando, eu digo assim, essa evolução no nosso caminhar. Porque no meu perceber tem níveis para isso. Você tem que estar um certo nível de maturidade, ou de evolução, ou de aprendizado, para estar aberto a receber isso. E uma coisa que eu estudo bastante, a gente já conversou sobre isso, que é os níveis neurológicos, que é do Robert Dilts, tá? Só que eu estudo por outras linhas também. Robert Dilts é um dos papas da PNL, trouxe os níveis neurológicos para a PNL, baseado muito em estudos que ele fez lá, principalmente sobre a pirâmide de Maslow. Parecido com a pirâmide de Maslow. Também é uma pirâmide. E hoje eu estudo, e isso me deu uma percepção diferente. Tu lembra quantos níveis era no Robert Dilts? Número de níveis? Seis Seis. níveis. Agora eu estudo um cara aqui, ó, que ele bota os 7 níveis. Lembra que eu postei esse livro? Os 7 níveis da teoria do processo evolutivo. Cara, fantástico. O último nível qual é? Não, tu vai entender, eu vou explicar os níveis, tá? Ó, ele explica muito parecido com o Robert Dilts ali, ó. Mas ele é mais completo. O primeiro nível é o nível de ambiente, tá? O que é o nível de ambiente? Não é só o ambiente geográfico. O ambiente geográfico, de limite geográfico, do limite geográfico também da nossa mente. É o ambiente ali das pessoas que a gente se relaciona, da onde a gente vai, principalmente de oportunidades. Só que ele é um nível muito superficial, mas é o primeiro nível que a pessoa busca evolução. A pessoa busca evolução ali no primeiro nível, que é o nível de ambiente. Segundo nível, o nível de comportamentos. Ó, e essa ferramenta que eu vou dizer para você é muito, muito, muito usada na PNL. Então presta atenção, porque você entendendo a estrutura dessa ferramenta, você pode usar de várias maneiras na sua vida, e só você conhecer essa ferramenta, para quem não conhece, já traz uma expansão de consciência, já traz uma percepção de uma situação diferente. Então você pode usar para o que você quiser na sua vida, essa ferramenta. Então o segundo nível ali de comportamentos, ou seja, como eu me comporto. Principalmente como eu me comporto em ambientes. Porque às vezes eu me comporto diferente em ambientes diferentes. Só que o ser humano muitas vezes não escolhe como se comportar. Ele age muito mais por reação. Ele reage a ambientes. Então está muito ligado ali também a ambientes. E é o segundo nível de evolução. Só que esses dois níveis de evolução é muito, digamos assim, animalesco. E a maioria das pessoas, eu vou dizer 90% das pessoas, está apenas nesses níveis de evolução. Ou seja, busca muito, não que isso não esteja certo, tá? Não é que isso seja errado. Muito pelo contrário, é certo. Mas a pessoa busca muito ter casa, carro, apartamento. Eu vou ser feliz quando eu tiver o telefone da moda. Eu vou ser feliz quando eu fazer isso, quando eu fazer aquele outro. É muito ter. Muitas vezes compra uma televisão lá e passou 3, 4 meses, a televisão já não faz mais sentido, já não completa mais. Ele comprou um telefone, a mesma coisa. Então esses dois níveis de ambiente aí estão muito relacionados, principalmente aos nossos impulsos. E as pessoas não fazem ideia quanto que elas agem relacionado a impulsos, principalmente impulsos sexuais. Então ali é como se fosse um lado animalesco mesmo, que é um animal. O que ele está procurando? Procriação da espécie, se alimentar e briga por quê? Por território. Então o que as pessoas estão fazendo de maneira inconsciente é isso. Então para você expandir
chegar mais longe, você tem que transcender e passar por esses dois níveis. Mas não que isso deixe de ser importante para você. Continua sendo importante, você pode continuar tendo essas buscas materiais, só que não pode ser a única coisa. Você tem que passar para um próximo nível. Qual é o próximo nível? Habilidades e capacidades, que está diretamente relacionado com o nosso conhecimento. Conhecimento. E conhecimento é poder. Mas já então, por que as pessoas buscam conhecimento? Elas buscam conhecimento, a maioria das pessoas apenas, eu estou buscando conhecimento porque eu quero passar naquele concurso público. Eu busco conhecimento porque eu quero me colocar bem numa empresa. Eles não buscam conhecimento pelo prazer do conhecimento em si, mas sim pelo poder que o conhecimento pode dar. E hoje a gente está na era da informação, só que é muita informação de maneira muito linear, muito horizontal, digamos assim, e as pessoas não buscam a formação, digamos assim, em profundidade. Não sei se está fazendo sentido. Está fazendo Assim, sentido, Miguel? com Mais em certeza. profundidade. Tá, mais profundidade. Então, agora que começa a transformar, e você falou muito sobre isso, que o negócio começa a fazer toda a diferença. Quando a pessoa passa para outro nível, que se chama, você falou sobre isso, crenças, valores e sonhos também. Está relacionado a crenças e valores. Então, valores é você entender por que você age daquela maneira ou por que você faz o que você faz. E estou falando de uma maneira muito superficial aqui, né? E começar a perceber também as suas crenças, o que você acredita, o que você acredita que está te ajudando a alcançar seus objetivos, e principalmente o que você acredita que pode estar te limitando. A gente tem crenças possibilitadoras e limitadoras. E aí o outro nível, passando crenças e valores, que é o nosso nível de identidade. Que a gente começa a expansão de consciência. Aí você começa a olhar para dentro, se perguntar quem é você, muitas vezes o que eu estou fazendo aqui, da onde eu venho, já começa aí um despertar espiritual quando você entra no nível de identidade. E as maiores limitações que a gente tem ali são a nível de crenças e nível de identidade. Não saber realmente quem a gente é. E quando você mexe num nível superior, diretamente alinha os níveis inferiores. E você também pode mexer num nível inferior, exemplo, você pode mudar de ambiente e esse ambiente te transformar também, você mudar a relação com as pessoas e se transformar também. E o outro nível daí, que seria agora o sexto nível, que a gente, na PNL seria a espiritualidade, é o nível de, nesse livro diz sobre afiliação e o nível de pertencimento. E daí está associado junto algo que você fez uma formação há pouco tempo agora, é muito conhecedor disso, que é a constelação familiar. Então esse livro que eu estou lendo aqui, ele associou os campos morfogenéticos, associou os campos mórficos também, e o quanto a gente traz, enfim, digamos assim, limitações ou crenças, ou quanto a gente não está alinhado, principalmente a pai, a mãe, honrar os antepassados lá, nos limitam em várias áreas da vida, principalmente profissional, principalmente prosperidade, principalmente abundância, principalmente ser feliz. E o último nível, falando de forma rápida aqui também, é o espiritualidade, que é independente, como você diz no começo ali, do que você acredita. Mas essa conexão que para mim é com Deus, é com todo, enfim. E quando você começa a perceber, expandir essa percepção de espiritualidade, você também começa a expandir a sua percepção dos outros níveis. E você começa a se conhecer, enfim, quem está por trás de você, antes de você chegar aqui, e principalmente quem você é, que você, na verdade, também é parte do todo, e o todo está dentro de você. Começa a reconhecer a divindade dentro de você. Então tem uns processos ali de evolução para a pessoa chegar até, eu chamo um despertar espiritual. Começarem a se conhecer melhor enfim, essa seria uma maneira que eu teria de explicar e de ligar a evolução da PNL, que foi evoluindo até chegar à espiritualidade, e hoje para mim não tem mais como separar. É, E essa é uma abordagem pelos níveis neurológicos.
Se a gente também analisar a PNL pela forma histórica como a PNL aconteceu, a PNL foi, no primeiro momento, desenvolvida por Bandler e Grinder. Então, eles trouxeram a PNL como eles criaram, são os precursores da PNL. Depois veio a PNL da segunda geração, que foi a entrada de outros autores e outros pesquisadores. Depois veio a PNL da terceira geração, de Steve Andreas, de outros autores, a Nicholas Andreas também. Aí depois, agora, veio a PNL do Bostolt, Robert Dilts. Então, o que eu quero demonstrar com isso? Que a PNL evoluiu, a PNL não ficou estática. Que quando você vai adquirindo conhecimento numa área, você vai ampliando, entendendo que uma outra área, um outro assunto está ligado àquilo ali. Assim é a questão da constelação. A constelação está ligada à PNL. Está ligada, e constelação tem espiritualidade, constelação tem a, a conexão desse campo espiritual. E a constelação familiar, esse tema é que ela fala muito dos nossos antepassados. Pô, se eu estou falando de antepassados, eu estou falando da influência que esses antepassados têm nos meus comportamentos de hoje. Se eu estou falando da influência que esses antepassados têm nos meus comportamentos de hoje, considerando que eles já partiram, como que eles vão ter influência nos meus comportamentos de hoje se eles já partiram? Esse é o grande ponto de conexão, de entendimento. Porque o que acontece? Quando a gente começa a entender que somos, na realidade, bancos de energia, que tudo é energia, e um cara que você estuda muito, que é o Hélio Couto, explica muito bem isso daí, nós somos bancos de energia, que não existe a morte, existe apenas uma transformação da matéria, e você se transforma numa energia, e aí vamos para as crenças, que algumas crenças acham que a gente volta depois da morte, que tem vida após a morte, outras acham que vão ficar dormindo até o dia do julgamento final, outras acham que volta para esse mundo, no outro corpo, numa outra veste, e está tudo certo, cada um com a sua crença, cada um com a sua percepção. Mas que tem ligação deste mundo espiritual com o mundo que nós vivemos aqui, tem. E Com certeza. que, é isso que tem que começar a ser despertado para conhecer isso. E esse despertar que tu falou, irmão, eu me lembro de uma metáfora que eu já te falei, tu usa em treinamento, que você já usa, eu também uso, que é aquela história do grupo de amigos que foi na praia. Um Ah, grupo de 10 amigos foi na praia. Lembra disso? lembro, Aí lembro. aquele grupo de amigos foi para a praia e aí, de repente, uma pessoa resolve acordar às 6 horas da manhã e caminhar na beira da praia. Trancou um pouquinho o sinal, irmão, acho. Ah, que bom que tu voltou, irmão. Me senti tão sozinho aqui, numa escuridão, achei que tinha ido pro meu lado sombra. E aquela pessoa acordou às 6 horas da manhã e foi caminhar na praia. E queria acordar todo mundo para caminhar na praia. E algumas pessoas não queriam acordar. Quando chegou a noite, quando chegou meio-dia, algumas pessoas queriam voltar da praia para almoçar, outras queriam continuar na praia. Quando chegou a noite, algumas pessoas queriam dormir cedo, porque queriam acordar cedo, e outras queriam virar à noite fazendo churrasco, jogando carta e fazendo outras coisas. O que essa metáfora ensina? Não se explica a metáfora, mas eu acho que cabe uma explicação aqui. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa desperta no seu momento, na sua capacidade de estar pronto para receber aquelas informações, para receber aquele aprendizado. E quando não há o respeito ao tempo da pessoa, você está, como se diz na PNL, invadindo o mapa do outro, invadindo o tempo do outro. Não existe pessoas mais despertas ou menos despertas. Existe apenas caminhos. Cada um no seu, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Eu vou te dar a oportunidade de falar e depois eu queria comentar quais os benefícios. Aliás, eu vou te fazer essa pergunta. Fabiano, entendendo de espiritualidade, começando a entender, vamos dizer assim, porque a gente vai morrer estudando e não vai entender tudo. E entendendo de PNL, que eu sei que tu é um mestre de PNL, sei que sabe muito de PNL. Salienta para Manda. mim,
salienta para mim, no teu ponto de vista, quais são os benefícios de conhecer a PNL aliado à espiritualidade ou vice-versa. Conhecer a espiritualidade para aplicar num treinamento de PNL. Que eu sei que é o que tu faz na maestria, que é o que tu faz nos atendimentos de renascimento. Quais os benefícios que tu vê nessa ligação de PNL e espiritualidade? Perfeito. Gratidão aí pela oportunidade. Irmão, você quando deu uma quedinha no sinal aqui, saiu e você falou assim, me deixou na sombra, né? E a gente falou de Jung, e Jung usa uma frase, daí me vem essa memória. Jung usa uma frase assim, que nós não somos aquilo que nós sabemos sobre, não somos apenas aquilo que sabemos sobre nós, mas também somos aquilo que não sabemos de nós, ou seja, desconhecemos de nós. Então, primeiramente, como a minha missão é me transformar como pessoa, e a partir da minha mudança, da minha transformação, ser um instrumento, uma ferramenta, e um exemplo também para levar a transformação para as pessoas, eu vou dizer para ti o quanto a espiritualidade fez a diferença na minha vida. É como se, e depois na dos outros, tá? A PNL, é como se a PNL, irmão, tivesse ido até um estágio e eu senti que faltava alguma coisa. E agora, se alguém perguntasse, tá, Fabiano, mas o que está faltando? Eu já fiz, enfim, não vou citar os treinamentos que eu fiz, mas fiz o Practitioner, Master Practitioner, e procurando como buscador, e sentia que faltava alguma coisa, principalmente no meu desenvolvimento e no meu autoconhecimento. E eu, através da espiritualidade e do entendimento da espiritualidade, e também de buscar isso de várias maneiras, eu consegui entrar mais fundo no meu lado sombra. Eu consegui lá buscar algumas coisas lá que estavam desconhecidas, enfim, mergulhar mais fundo nisso, passar ali pelos meus desertos, sabe? Passar nos meus desertos e ter uma visão diferente disso aí e voltar diferente, porque o mundo é feito de movimentos e de ciclos altos e baixos. Cada vez que eu ia para baixo, eu voltava mais forte, voltava mais alto. E também aprendi a me permitir entrar para o meu inverno, entrar para a minha caverna e tirar tudo de aprendizado que tem ali. Porque todos nós temos momentos assim, eu acredito. Só que momentos que eu entrava na minha caverna antes, eu ficava me vitimizando muito. Acendo no chicotinho, lembra que você falou? Aham. Então, eu perguntava muito, uma pergunta, exemplo assim, por que isso acontece comigo? E hoje eu já pergunto, o que eu tenho a aprender com isso que está acontecendo comigo? Qual o aprendizado que eu tenho dessa situação que se apresentou na minha vida? Então é uma percepção diferente. E relacionada a outras pessoas. Vai falando que eu estou te escutando. Vai comer? Você que quer comer? Não. Vou trazer uma pessoa para a live. Show. Grande, Carolzinha. Irmão, e aí quando eu comecei a mergulhar nesse mundo de espiritualidade, eu percebi, comecei também, exemplo, quando eu faço um treinamento, eu me coloco a serviço, à disposição do campo ali, e está a serviço para o que vier. Comecei a perceber que nos treinamentos, antes eu tinha muita coisa montada na cabeça, e hoje eu sento lá e flui, acontece as coisas, e às vezes vem umas percepções que não tem nada a ver da situação ali que está se apresentando, principalmente pela calibragem da PNL, que a gente calibra as pessoas ali, e através dessa calibragem, tira uma percepção e é muito assertivo nessa percepção. Então, no último renascimento que eu fiz, tá? A guria fez o renascimento e nos feedbacks ali... Não, isso foi na conversa inicial. Eu estava conversando com ela apresentou uma questão ali totalmente fora do contexto. Eu perguntei para ela se ela era teimosa. E da onde vem esse teimoso? Não tem nada a ver com a calibragem. E ela acabou trabalhando muito fundo essa questão dela, que é algo ali que não se apresentou para mim pela calibragem, mas sim pelo sentir. Foi uma intuição que veio de fazer essa pergunta. Então, para mim, aflorou muito a intuição, aflorou muito o sentir. E, enfim, e quando curo a mim, curo o outro. Então, quando transformo a mim, melhora ainda a minha capacidade
de levar essa mudança para outras pessoas. A minha percepção, a minha habilidade, não sei dizer, mas faz muita diferença, muita diferença. A visão da espiritualidade associada à PNL. Tu acha que cabe a gente falar aqui nessa live sobre canalização? Cara, tu sentir. Então, algumas pessoas, quando você vai começando a desenvolver a espiritualidade, começando a desenvolver tua percepção, teu conhecimento, e começar a estar com os teus sensores abertos para sentir a espiritualidade que está na energia do ambiente, que as pessoas trazem da rua e tudo, tu começa a despertar também o teu lado de intuição. Começa a despertar o teu lado de percepção. E tu sabe disso, porque tu me conhece muito bem, tu sabe que eu sou muito autêntico nos treinamentos que eu faço. Tu modela bastante, eu sei que tu modela bastante isso em mim, porque eu te admiro pela tua humildade de saber quais os pontos que tu pode melhorar, assim como eu também modelo o teu hábito de estudo, de cair para dentro dos livros, de buscar teoria, buscar informação. Eu digo sempre que se juntasse Jair e Fabiano dava um cara perfeitaço, né? Ou dois meia boca, mas tudo certo. Então, o que acontece? Quando a gente está dando treinamento, Fabiano, tu deu durante muito tempo viver e agora tu dá uma maestria, o que acontece? Às vezes está acontecendo uma situação com a pessoa e nós recebemos um insight, uma mensagem. É como se alguém viesse falando no nosso ouvido aquilo que tem que ser trabalhado com aquela pessoa, aquilo que tem que ser desenvolvido com aquela pessoa, aquilo que aquela pessoa está precisando escutar ou precisando trabalhar. E eu vejo muitas vezes isso como uma coisa chamada canalização. Não é incorporação, não é que algum ser toma conta de mim, do meu corpo, nem nada. Simplesmente é porque eu estou com meus canais sensoriais abertos para as mensagens espirituais que se apresentam, para as mensagens espirituais que estão chegando. E eu acredito, eu, Jairton, vamos falar de espiritualidade? Vamos sim. Tem uma hora da vida que chega de ficar em cima do muro. Chega de esconder o que tu pensa, o que tu sente, o que tu não defende, porque eu não preciso defender, porque voltando à história de que cada um tem seu tempo. Mas eu acredito sim que há uma vida após esta vida. Eu acredito sim que a gente vai para uma outra dimensão, para uma outra esfera. Eu acredito sim que a gente tem talvez a possibilidade de retornar para este mundo, para continuar nosso processo evolutivo. E quando eu estou aberto para isto, eu estou sendo um canal desta comunicação espiritual. Um canal dos meus mestres, dos meus xamãs, dos meus mentores, do nome que eu dou, dos meus anjos da guarda, não importa que nome seja. E é isso que muitas vezes acontece no treinamento. É isso que mudou, fez a gente mudar a nossa forma de dar treinamento. Por isso que é tão importante assim a junção da PNL com a espiritualidade, na minha opinião. Essa é a questão. E aí vem um outro fator, e para mim é a principal vantagem. As pessoas que estão aqui, a sua grande maioria, sabe que eu organizo, que eu dirijo cerimônias xamânicas, cerimônias espiritualistas, com medicina da floresta, xamânicas, tudo. Alguns grandes amigos que a gente conhece, dizem que eu tenho a medicina da palavra, que eu tenho a medicina de conseguir falar aquilo que tem que ser dito naquele momento. Irmão, em muitos momentos, e tu sabe disso, numa cerimônia ou em qualquer outra situação, eu não sei nem o que eu falei. Eu não sei nem o que eu falei, eu não sei nem o que eu conversei naquela cerimônia, eu não sei nem o que eu conversei com aquela pessoa. Mas eu sei que tem PNL naquilo que eu conversei. Eu sei que tem uma ressignificação, eu sei que tem alguma coisa. Uma das missões que eu acho que é importante dentro das cerimônias que eu realizo, que tu também está começando a entrar nesse caminho, se preparar para isso, o que acontece? É saber fazer a ligação da importância da PNL com a espiritualidade. Essa ligação é importante. E isso te torna um treinador diferenciado. Isso te torna um treinador mais sensível, que não fica só no âmbito do mental. Essa, para mim, é uma das grandes vantagens da ligação da PNL com a espiritualidade.
Essa guria tá morta de sede. Não vai tirar. Geralmente a gente fala ali dos precursores da PNL, né? Que é o John Grinder e o Richard Bandler. E, e eu indiquei um livro para você que eu estava lendo também, que é Quem Pensa Enriquece. Lembra do Sim, Napoleão Hill? Napoleão Hill. Então, na minha percepção, e essa é uma percepção minha, que a PNL sempre existiu. Sempre existiu. Porque, com outras palavras, o Napoleão Hill coloca lá que as pessoas que têm sucesso, e ele entrevistou aí mais de 20 mil pessoas, principalmente as que tinham sucesso, como Thomas Edison, Henry Ford, estudou muitas pessoas que tinham fracasso também. E ele percebeu uma estrutura e uma maneira de pensar muito forte em quem tem sucesso. Sucesso é a realização progressiva dos seus sonhos, enfim. As pessoas que conquistavam sucesso tinham uma estrutura que elas pensavam muito parecidas. E as pessoas de fracasso também têm uma estrutura muito parecida, pensavam muito parecido. E uma coisa que eu percebi também, por começar a participar mais das cerimônias, digamos assim, esse processo de evolução, que muitas pessoas que têm um processo de evolução ou expansão de consciência, ou que levam esse processo para outras pessoas, e no perceber eles falarem, se comunicarem, que eles também têm PNL. Só que eles não fizeram nenhuma formação de PNL, não fizeram nenhum curso de PNL, mas eu percebendo assim, percebo, puxa, aquele cara está falando é PNL pura, ele está usando a PNL. Depois começa a conhecer melhor aquela pessoa e percebe que ele não tem nenhuma formação de PNL. Então uma coisa está ligada à outra e sempre existiu a PNL, sempre existiu a programação neurolinguística, se programar por linguagem. Só que não era codificada e não tinha sido dado um nome para isso. Então, para mim, é mais que comprovado e mais que certo que está extremamente ligado a PNL com a espiritualidade. E quando a pessoa vai buscando a evolução, isso é um processo que acontece naturalmente, também não tem como a pessoa fugir, sabe? A pessoa começa a buscar a evolução, começa a se desenvolver, começa a se conhecer, vai chegar um momento da vida dela que ela vai começar a se abrir para a espiritualidade, principalmente quando ela trabalhar muitas crenças limitantes aí que são impostas na nossa sociedade, que são impostas de alguma maneira para nos limitar, que são muitas pessoas na verdade são escravas mentalmente, não percebe o quanto que estão limitadas mentalmente. E quando a pessoa começar a despertar para isso, começar a buscar a evolução, que é um processo intrínseco do ser humano, o ser humano nasceu para evoluir, e como você falou de vidas aí, se não evoluir nessa vida, vai evoluir na outra, e vai evoluir na outra, enfim, uma hora esse processo vai acontecer. Tem como a pessoa fugir da evolução, e a pessoa, uma hora, quando ela se for, quando ela morrer, e todos nós vamos um dia, ela vai poder comprovar e, enfim, vai ter a resposta dela, de uma maneira ou outra. Eu te dei, nós somos dois viciados em livros, não é? É. Eu me lembro que eu te dei um presente, um livro que para mim eu comprei, eu li boas partes dele, e ele é um livro muito importante. Lembra desse livro aqui que eu te dei? Lembra, a fonte. A Fonte, é um grande livro. Esse autor, Joseph Javorsky, é assim que se fala, ele é o best-seller do autor do livro Poder da Presença. Na página 82 dele, tem o capítulo 16, está escrito assim, ó, Ciência Indígena. Então ele traz um compilado da ligação da jornada do autoconhecimento do ser humano e ele faz uma viagem muito linda e muito grande sobre vários aspectos, sobre vários pontos. E ele tem uma frase aqui que eu vou te pedir permissão para me ler, porque eu achei ela muito propícia para essa live. A ciência indígena ensina que tudo que existe é uma expressão de relacionamentos, alianças e equilíbrio entre energias, poderes e espíritos. Os indígenas não entendem de PNL. Os indígenas não sabem nada sobre PNL. Não teve nenhum treinador de PNL que entrou dentro de uma tribo indígena para ensinar os caras sobre submodalidade, sobre ancoragem, sobre
Gestalt, sobre calibragem, sobre movimento provável dos olhos. Não teve. Só que eles têm uma espiritualidade simples, nua e crua, que eles conseguem ter uma percepção muito grande do todo, do que está acontecendo, dos sinais da natureza, dos sinais dos elementos água, terra, fogo e ar, que nós, que não temos esse canal aberto, não temos isso aí desenvolvido. Só que talvez ali o homem branco, Jairton e Fabiano, tenham um conhecimento todo da PNL que eles não têm. Agora, como seria, vamos trabalhar na hipótese da ponte ao futuro, ok? Como seria se nós tivéssemos o conhecimento ancestral dos indígenas, com todo o conhecimento teórico e prático que nós temos com o PNL? Como seriam os indígenas, com todo o conhecimento que eles têm de espiritualidade, se eles tivessem o nosso conhecimento de PNL? Olha o poder dessa ligação. Olha o poder dessa junção. Então, eu lamento, uma das coisas que me fez rescindir o meu contrato com o INEX foi justamente isso, quando eu percebi essa espiritualidade, percebi que existia algo maior que a PNL, muito maior que a PNL, e eu fui atrás dessa informação, desse conhecimento. E aí, como tu falou, há pouco tempo atrás, maestriamente, não sei se existe essa palavra, se não existe eu criei, agora pode registrar. O que acontece? Você falou que existem 2 níveis nas quais nós temos que transpor ambientes e comportamentos, correto? Perfeito. Temos que identificar e transpor esses 2 níveis, e a única forma de transpor esses 2 níveis é através dos conhecimentos, habilidade de conhecimento. Inclusive, o Einstein diz o seguinte: qualquer problema que uma pessoa tenha na vida, isso serve para todo mundo que está assistindo, que é muito importante você gravar isso daí, que é uma frase de Einstein, não é o Jair Einstein que está falando aqui, é Einstein. Einstein fala o seguinte: qualquer problema que você está enfrentando na vida, a solução está diretamente ligada ao nível superior a qual esse problema está se apresentando. Se você está com problema nos seus ambientes, a solução está nos comportamentos. Está com problema nos comportamentos, a solução está nos conhecimentos. Está com problema nos conhecimentos, a solução está nas crenças. Está com problema nas crenças, a solução está na identidade. Está com problema da tua identidade, busca a tua espiritualidade, que a solução está lá. O preenchimento desse vazio está lá. Então, nessa base de conhecimento, eu fico triste, realmente triste, por muitas vezes me deparar com alguns treinadores que defendem ainda, ou pessoas que não perceberam, não identificaram, não despertaram para essa ligação, para essa necessidade que tem, para esse espaço, para esse campo fértil que tem de crescimento no conhecimento da PNL e espiritualidade. E eu estou trazendo aqui fontes, estou trazendo fontes, tu também é um cara que lê muito livro, está trazendo fontes para isso. Por isso é que eu acho a maestria diferenciada. Por isso que eu participei do teu maestria, e eu vi quando você fez aquela dinâmica lá dos níveis neurológicos, e eu vi o quanto aquilo pega o campo espiritual das pessoas também, só que de uma forma sutil, discreta. A pessoa não sabe que está entrando no seu campo espiritual. Assim como quando fazem um workshop de constelação, a gente não precisa explanar ou falar daquilo que a gente sente que está se apresentando no campo. E muitas pessoas não estão ainda com o seu perceber preparado para entender o que acontece espiritualmente numa constelação. Por isso que, às vezes, algumas pessoas vêm numa cerimônia e saem maravilhadas porque nunca viveram uma experiência igual. Essa é a questão. Né, irmãozito? Perfeito, irmão. Você falasse ali de canalização, lembra? Não. Citou o Hélio Couto. O que eu aprendi com o Hélio Couto, né? Que tudo no universo, e você disse isso, nada some no universo.
Então, no universo, tudo é informação ao mesmo tempo. Tudo ali você pode usar o lado onda ou o lado material das coisas mesmo, da energia. E, enfim, e muitas vezes, quando a gente se fala em canalização, as pessoas acham que muito, tá canalizando uma pessoa, tá canalizando alguém específico. Mas você pode canalizar a informação, apenas a informação. Você se colocar numa certa vibração, numa certa sintonia, que o nosso cérebro age como uma antena. Eu tinha muito isso, eu conversei com isso essa semana, que para mim os pensamentos eram na cabeça. Meus pensamentos são na minha cabeça. Na verdade, não, nossa cabeça o nosso cérebro apenas é uma antena que a gente sintoniza, coloca numa certa vibração, numa certa energia, numa certa frequência e sintoniza com uma certa informação. Então, quando a gente expande a consciência também, a gente está expandindo a nossa vibração, expandindo a nossa energia, estamos se conectando a frequências diferentes e canalizando, já que usamos essa palavra, ou conectando níveis de informações diferentes, níveis de informações superiores, que antes, para a gente estar numa vibração mais baixa, numa vibração mais densa, digamos, a gente não tinha acesso a essas informações porque não se sintonizava, não entrava na frequência dessas informações. Então, para mim, o espiritual, principalmente, é um processo de elevação de vibração, expansão de consciência, e isso só através do conhecimento e principalmente do autoconhecimento. Autoconhecimento. Você se permitir olhar para dentro, se permitir buscar esse autoconhecimento. Buscar mestre, buscar mentores, buscar livros, buscar fazer treinamentos, investir em você, investir em autoconhecimento, dá o seu jeito, dá os seus pulos. Fabiano, eu não tenho como investir financeiramente num treinamento. Cara, se você não tem hoje financeiramente como investir num treinamento, seria mais um motivo para você investir no treinamento. Em treinamento, em desenvolvimento. Porque se você perceber e não tem dinheiro hoje, a maioria das pessoas que não tem dinheiro hoje são pessoas que já vêm anos e anos e anos na vida sem dinheiro e não percebe o quanto a falta do autoconhecimento, a falta do conhecimento de se conhecer está gerando esse resultado. A pessoa só vai ter isso através do conhecimento. Ou pessoas, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, enfim. E se a pessoa não tem tempo e não tem dinheiro também, aí está pior ainda, né? Porque é sinal que ela está vendendo o seu tempo de forma muito barata, enfim, ainda para realizar o sonho dos outros. Está sendo muito mal paga para realizar o sonho dos outros. Então você só vai conseguir prosperar, e a prosperidade é apenas um manifesto, é apenas o resultado, é apenas o que você está vendo. Mas se você quer mudar os resultados, porque o nosso externo apenas é o resultado, é uma representação do nosso interno. Quer mudar o externo, tem que mudar o interno. E deixar algumas dicas aí, amigão, para pessoas que estão buscando desenvolvimento, buscar o autoconhecimento. Se eu pudesse dar uma dica só. Primeiramente, PNL, para mim, se eu fosse resumir PNL, em uma palavra, seria escolhas. Escolhas, PNL significa escolhas, significa liberdade, digamos assim. E a pessoa que está buscando o autoconhecimento, se não tem como investir tempo, não tem como investir dinheiro, começar silenciando a mente. Procurar um momento quieto, um momento calmo e aprenda a meditar. Se você quiser chamar o nome de meditar. Não quer silenciar a mente, tem dificuldade de silenciar a mente, se conecta na sua respiração. Aprende a se conectar com o seu coração, a escutar o seu coração. Sempre que você tiver qualquer dúvida, se você aprender a sentir, a conectar o seu coração, tu vai ter a resposta que tu está procurando ali. E não quero entrar no reiki aí, nos níveis do reiki também, mas o nosso maior centro de energia, que tem maior força, é o coração. E é dos 7 chakras, um dos principais chakras. E ele é muito bloqueado principalmente por medo, raiva e mágoa. Então, o porquê de ser inserido na nossa cultura tanto essa vibração do medo. Você liga a televisão, escorre medo. Você liga a televisão, escorre coisas que te deixam revoltado, coisas que te deixam com raiva.
Então, outra maneira de você evoluir, cara, para um pouco de assistir esses jornais aí que só bota porcaria na cabeça. Você liga desde manhã até de noite só falando em morte, em tragédia, em medo. As pessoas não percebem o quanto que essa energia, o quanto essa vibração está afetando, principalmente no seu desenvolvimento e na sua evolução. Se desconectar um pouquinho aí de tanta tragédia, de tanto medo, de tantas novelas, e as pessoas que você já então com conhecimento de PNL sabe do que eu estou falando, o quanto que a história grava mapa. História grava mapa. E você vai lá, tá a vida toda assistindo novela, onde de alguma maneira lá o rico não presta, o rico é o mal, as pessoas pobres estão sempre ocupando um cargo lá, eu sou pobre, mas eu sou humilde, ser feliz, enfim, quanto instala crenças mesmo, né? Eu sou pobre, mas eu sou feliz. E quantas novelas gravam crenças limitantes. Então, ao invés disso, vai se dedicar a procurar um livro. Ah, não tem dinheiro para comprar o livro? Baixa em PDF aí. Você entra em qualquer grupo aí, baixa. Entra em contato com o Jair, ele tem um monte de livro em PDF, eu também tenho. E vai um pouquinho procurando o seu desenvolvimento, buscando se autoconhecer, silenciar a mente. Começa aí honrando pai e mãe, percebendo o quanto que pai e mãe é importante na sua vida, independente de como foi sua criação, do que aconteceu, mas o simples fato de eles terem te dado a vida já, eles já concluíram a missão deles. E eu julgava muito enfim, pelo que eu vivi, principalmente pai, cobrava muito de pai. E hoje, eu sei, enfim, a constelação ensina isso, o quanto eu sou pequeno diante de pai, diante de mãe, e aprendi apenas a entender que tudo que aconteceu ali serviu para minha evolução, para o meu conhecimento, e cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem no momento. Então, começar a honrar mais pai e mãe, reconhecer pai e mãe e a importância que eles têm na sua vida. Então, para quem está começando o processo de evolução, quem está começando aí a se desenvolver, ou quem já está há mais tempo nesse caminho, não buscar esse caminho, não querer buscar esse caminho, ou encontrar justificativas, desculpas para não buscar a evolução, não tem. Qualquer um desses que queira, consegue buscar. Como o Jaitão disse, tem vários caminhos para fazer isso, não tem um caminho certo, e todos os caminhos levam a algum lugar. E pedir mais algumas dicas suas aí, amigão. Mais algumas dicas aí que você possa complementar para as pessoas aí que estão buscando desenvolvimento e autoconhecimento. Bom, uma dica que eu acho legal é fazer uma maestria. Acho legal porque eu fiz uma maestria, participei como equipe lá contigo e indico que é um caminho viável. Fazer um practitioner nem se fala, né? Fazer um practitioner comigo, agora acho que em março ou abril a gente vai estar abrindo a turma de practitioner e é um canal de ligação direto da PNL com a espiritualidade. Fazer os renascimentos que tu faz é uma baita conexão, uma baita ligação. Porque a espiritualidade não necessariamente está no nosso externo, mas está no nosso inconsciente, nas ligações inconscientes. Quando você acessa essas memórias inconscientes, você expande a tua percepção. E eu vou deixar um livro aqui, que eu acho que me veio aqui de sugerir, não sei porquê, mas vou sugerir esse livro. Esse livro eu emprestei para alguém e não sei para quem eu emprestei. Ele está por aí, se alguém aí que está assistindo a live é uma das pessoas que pegou emprestado esse livro, devolve aí. Devolve meu livrinho. Tu tem um igual ao meu, sei que não é esse, mas tu tem um igual ao meu. Chamado Eu vou dizer pra ti que o meu sumiu também, tu vai acreditar? Qual é o livro? Mais Esperto que o Diabo, de Não, Napoleão Hill. O dia que eu te vi na tua casa, ele estava na tua estante. O meu, aquele lá eu peguei emprestado do gigante, porque o meu sumiu, eu tinha 2. Eu tinha um e a Cíntia tinha outro. Cara, que coisa incrível, mas esse livro ele tem uma capacidade muito forte da pessoa despertar principalmente para os seus medos. Ele não é um livro que fala sobre o diabo. Na realidade, até desmistificando um pouco esse
esse medo que esse texto pode, que esse título pode dar. O diabo, na realidade, é o teu eu inconsciente, é o teu lado sombra, é aquilo que você tem medo, mas não sabe que tem medo. Então, ele é um livro fininho, um livro mais ou menos como esse daqui da Fonte, lê rapidinho. E, cara, é um livro que dá um despertar muito legal. Eu curto muito esse livro. Vou ter que comprar outro. Comprar outro, Irmão, não sei onde é que eu vou parar. irmão, descobri por que que ele some. Por Me quê? veio a informação. Porque eu acho que eu e você são muito parecidos, tá? Isso é apego, eu não tenho outro nome, mas eu tenho um apego muito grande aos meus livros, sabe? Então ele some porque é uma maneira que ele encontrou de chegar na mão de outras pessoas. É uma maneira desse livro chegar na mão de outras pessoas. Porque se depender de mim, assim, ó, eu compro outro, sabe? Eu compro outro, a pessoa quer meu livro, eu vou lá e compro outro e dou outro para a E dá pra pessoa, pessoa. mas não dou aquele meu. Mas não pega o meu. Aquele é meu, todo rabiscado. E é apego, não tem outro nome. É apego. O Porra, eu não certo, sou. o certo seria você ler o livro, terminou de ler o livro, passa adiante, dá para outra pessoa e ir botando, deixar uma dica, ó, botando o nome de quem já leu o livro ali, ó. Fazer uma corrente do bem. Ó, lido pelo Fabiano, tal. Vou te dar esse livro, você termina de ler esse livro e você se compromete em quando terminar de ler esse livro, dá para outra pessoa e fazer a pessoa assinar ali no livro também. Dá para fazer aí, Jeitão? Fazer uma corrente do bem? Dá pra fazer. Vamos criar, dá pra gente fazer entre nós aí. A gente faz o seguinte: cada um compra um livro Escolhe um livro interessante. teu aí que eu divulgo. Não, Tá bom? não, mas eu tenho um livro aqui para isso. É Tá. um livro muito bom do Cortella. Por que fazemos o que fazemos? Muito bom. Dá para fazer. Eu tenho 2 unidades dele aqui. Fazer um Mas sorteio, vai uma, perto. uma maneira de fazer um sorteio. Irmão, falando de missão aí, acho que não sei como é que tá o horário aí, tá? Mas eu tô tranquilo, eu tenho todo mundo. Quem tem que olhar o Tá, horário é tu. Tu que é pra ti que aparece. tá, eu não vou mexer aqui pra olhar o horário, deixa eu ver. Tá. Em vez de cair. Irmão, já caiu esses dias. Irmão, então, a minha missão, tá? A minha missão é levar desenvolvimento para outras pessoas. É me conhecer primeiro como ser humano, e me conhecendo como ser humano, levar também autoconhecimento e desenvolvimento para as pessoas. Naquele tempo eu nem sabia, mas foi o que me despertou e que me fez me apaixonar, porque quando eu fiz o treinamento com você lá, fiz o treinamento DL, que você era equipe lá, você já ministrava, enfim, em outra frente, mas naquela que eu participei você era equipe, e alguma coisa me chamou a atenção lá, eu não sabia o que que era. Hoje eu sei o que que é, está muito ligado à missão, a propósito. Então, minha missão é essa, levar desenvolvimento e autoconhecimento para as pessoas. Transformação também, que é o que você faz também, com maestria. Então, falando disso, falar hoje do treinamento maestria. Não vou falar do maestria em si, o que que é, mas uma das minhas missões é fazer o treinamento maestria. E também a encontrar uma maneira de levar esse autoconhecimento para as pessoas, essa transformação das pessoas, com um valor, um investimento bem acessível. Então, hoje o investimento do Maestria é bem acessível, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar o valor do investimento, e aproveitando já essa live para falar do Maestria, divulgar o Maestria, esse é o meu objetivo também. Maestria hoje R$ 327. Se a pessoa pode fazer, não tem à vista, pode fazer em 6 vezes, pode fazer, enfim, damos um jeito. Mas esse valor é muito irrisório comparado à transformação que a pessoa pode ter com o treinamento. A transformação que o treinamento leva para a vida da pessoa. Porque eu dei o exemplo da TV, que muitas vezes a pessoa compra e investe lá R$ 2.000 numa TV. Passa 3 meses, aquela TV não chama mais atenção, enfim, já ficou esquecida num canto. Ou um celular, paga 2.000 pelo celular e 3 meses aí já esqueceu do celular. E o Maestria, e quem fez o Maestria comigo aí, tem gente assistindo aí, tá na live que fez o Maestria comigo, pode deixar o comentário aí. Fez uma maestria comigo, pode passar 3 anos, a pessoa vai lembrar que fez uma maestria. Pode passar 5 anos, pode passar 10 anos, a pessoa vai lembrar que fez uma maestria, o resto da vida. Não é um treinamento que vai passar 1, 2 dias, a pessoa... Que nesse dia eu estava conversando, Jeitão, com uma pessoa e falando para ela do maestria. E ela disse assim para mim, ó, Fabiana, eu acho que eu já fiz esse treinamento. E eu disse para ela, não,
com certeza eu posso afirmar que você não fez esse treinamento. Porque se você fizesse esse treinamento, você ia se lembrar que fez um treinamento comigo, que ia lembrar do treinamento também, que ia lembrar de mim, não tem como. Então é algo para levar para a vida com um valor acessível. Outra maneira para quem está buscando aí evolução, eu estou fazendo também de 15 em 15 dias o grupo com a dinâmica do renascimento, que é uma dinâmica que eu tenho um vídeo só que fala dessa dinâmica, fala do renascimento, fala o quanto transforma a vida das pessoas o renascimento. Então, maestria dia 20 de fevereiro, presencial, vão ser apenas 20 vagas, então é 20 inscrições só. E o renascimento eu estou fazendo até 10 pessoas com um valor acessível de R$60. Acessível, então não tem, é só a pessoa querer buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento. E também tem o Jaitão, permite falar aqui, Jair? Ora, não sei o que é, mas autorizo. Tá. O Jailton também, que quem está buscando transformação, principalmente emocional, mergulhar para as emoções, mergulhar para os comportamentos. Eu sei que agora está um pouco, digamos assim, offline isso, pelas condições que estão se apresentando aqui, principalmente relacionado ao Covid, mas ministra treinamento Viver lá, que é um final de semana, onde você vai sexta-feira, 21 horas e 29 minutos, e vai lá para mergulhar dentro de si também, para trabalhar as emoções, e sai domingo lá, 13 horas e 59 minutos, completamente transformado, que para muitas pessoas é um divisor de águas esse treinamento também. E eu posso falar com propriedade, porque eu já dei esse treinamento, muitas turmas, trabalhei muito com uma equipe, trabalhei muito ao lado do Jairton, eu sei o quanto ele tem isso como missão, como isso completa ele. Então, tá aí, para quem está buscando desenvolvimento, e para quem quer o top mesmo, aí, o top das galáxias, digamos assim, Pica das galáxias. pica das galáxias, vai fazer o practitioner. Faz um practitioner. Se permite, se dá de presente um practitioner para a sua vida, para você entender o que a gente está falando de PNL, e eu volto lá no começo da live. Você pode estudar PNL, você pode ler livros de PNL, você pode fazer cursos online de PNL, e eu falo isso com toda a propriedade, eu vou fazer cursos online de PNL, vou fazer, tá nos meus planos, mas não tem comparação você viver a PNL, você sentir a PNL, você sentir o campo, você perceber as coisas se acontecendo lá na hora, ao vivo e a cores. É muita expansão de autoconhecimento. É isso aí. Não e para encerrar da minha parte aqui, já vou te passar a palavra aí, Jaitão. Qual a maior busca da humanidade? Ser feliz. Quem quer ser feliz? Levanta a mão. A maior busca da humanidade é ser feliz. Então era para a gente ter, Jaitão, várias pessoas felizes, a maioria das pessoas felizes, e poucas pessoas tristes, poucas pessoas com depressão, poucas pessoas sem sentido da vida, sem propósito, se sentindo vazias, se sentindo incompletas. Só que não é isso que a gente vê, que a gente percebe. A gente percebe uma grande maioria de pessoas infelizes, tristes, incompletas, vivendo de forma hipnotizada, de forma automática, de forma robotizada, bloqueada, eu digo assim mesmo. Eu falo com propriedade bloqueada porque hoje eu enxergo que eu passei muita parte da minha vida bloqueado. Passei muita parte da minha vida hipnotizado, passei muita parte da minha vida sem nem saber que eu estava bloqueado. Se alguém dissesse para mim, cara, tu está bloqueado, eu diria assim, cara, bloqueado tá tu. Até partiria para agressão. Então eu passei grande parte da minha vida sem perceber, porque eu não tinha o conhecimento, não sabia onde eu poderia chegar, não tinha experimentado um sorvete aí de guaicoquinho. Então, é só experimentando, é só vivendo. E quando você experimentar o que é realmente ser feliz, realmente entender isso, se conectar com o teu coração, entender o quanto você pode trazer leveza para a sua vida, trazer amor para a sua vida, criar prosperidade na sua vida, porque para mim escassez, pobreza é limitação, pobreza é falta de conhecimento e prosperidade é ser natural. E se você está pobre, não só em dinheiro, em qualquer área da sua vida,
é porque está faltando expandir a consciência, está faltando aí autoconhecimento. Tá bom? É isso aí. Então deixar agora o Jotão ir para nós. Tá contigo a palavra, amigão. A minha missão, Fabiano, e a missão do Instituto Viva Mais, tu sabe bem qual é ajudar as pessoas a serem felizes através do autoconhecimento. Eu não acredito, discuto com qualquer gênio, qualquer mestre, qualquer xamã, com qualquer padre, bispo, pastor. Eu não acredito que as pessoas consigam ser felizes sem ter autoconhecimento. Não acredito. Simplesmente não acredito. Se ela se diz feliz sem conhecer a si mesma, ela não sabe, talvez, o que seja felicidade. Ela acha que ela é feliz, mas ela não sabe o que é felicidade. Então, a única forma, e é o caminho na qual tu é o treinador, é o caminho na qual eu sou treinador, é o autoconhecimento. Seja com PNL, cara, nem que tu assista um videozinho no YouTube, mas assiste, feliz. Assiste, olha, melhora um pouquinho por dia, vê qualquer coisa, se encosta em pessoas que sabem, vai num cursinho ali, vai num cursinho do Fabiano, vai no cursinho do Jair, cara, te expande. Não tem. Quando você começa a evoluir, você começa a ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor, um vizinho melhor. Não tem outra forma. E este autoconhecimento, ele passa, eu vou voltar no ponto da live que eu falei, pela tríade, mente, corpo e espírito. Tem que ter sincronia e equilíbrio. E essa é a dica que eu dou. Então tá, irmão. Olhei agora aí, já deu 1h30. Flui o assunto, né? Quê? Já deu 1h30. E Sério? tem assunto para mais 1 hora aí. Já tá quase no horário de tomar teu remédio já. Eu mando agora ao vivo na live ou eu te mando depois em off? Só uma piada para quebrar o gelo. Então, irmão, te agradecer, então, do fundo do coração. Gratidão aí Obrigado pelo convite. Por aceitar o convite, por estar aí compartilhando aí teu conhecimento, compartilhando a tua sabedoria. Então é uma honra muito grande aqui te receber aqui. Espero do fundo do coração que alguma coisa que a gente tenha falado, alguma frase, tenha de alguma maneira aí criado um novo caminho neural aí, expandindo nem que seja 1% do pessoal que está assistindo aí, que a pessoa tenha feito um insight, alguma coisa, ou percebido uma situação diferente, ou dado um rumo ou algo para a pessoa buscar, já de alguma maneira aí, vou dizer a nossa missão, falar para nós dois, a nossa missão de alguma maneira aí já foi concluída essa noite, que é levar aí desenvolvimento e autoconhecimento para as pessoas. Tu tá falando aí, eu tô me rindo sozinho aqui, né? Fabiano, das duas, uma. Ou a gente só falou merda, só falou besteira nessa live, que ninguém perguntou nada, ou a gente falou um monte de coisa legal que as pessoas ficaram ali só observando e não fizeram nem pergunta. Amanhã, no decorrer dos dias, é que a gente vai saber disso. Deus queira que a gente tenha falado algo que preste. O pessoal tá botando show, gratidão ali, então deixa aí seu ponto de vista aí, deixa seu comentário. Gratidão. Vocês são demais. Amanda. Amanda não vale. Não conta. Amanda, Laís e a Cintia não conta. Não. Live maravilhosa, divina. Da Leia tem peso. Agora tá valendo. Tá bom, irmão? Alô, Inês, ó. Monique, a idade para qualquer um dos dois cursos é acima de 16 anos. Né, Fabiano? Vai olhando as perguntas aí. Alguém quer encerrar com uma pergunta, deixar alguma pergunta e respondemos agora, então. Para mim tá tranquilo o tempo. Palavras top, a Rosemary. Legal. Até o Schumacher, cara. O Schumacher levantou da cama para assistir a nossa live. Que show! Schumacher fez maestria comigo. Grande Schumacher. Nem conheço o cara, tô me arreando o nome dele, que para, verdade.
Faz parte. Pessoal, então é o seguinte, ó. Compartilhe essa live com outras pessoas, manda um aviãozinho para outras pessoas, assim como fez a diferença na sua vida, com certeza vai fazer a diferença para as outras pessoas. A live vai ficar gravada, se der tudo certo, vai ficar gravada. Esses dias eu fiz uma, não consegui salvar, mas está tudo certo. Então vai ficar gravada a live, pensamento positivo. Pro Fabiano ter ficado sério de repente, começando a encerrar a live, é porque a Cintia fez algum sinal para eles. Não, a Cintia tá dormindo, irmão. A Cintia tá deitado no quarto com as meninas. Então ela é uma das primeiras pessoas que eu conheço que escreve dormindo, Fabiano. Não, deitada, não me referi certo. Ela tá deitada lá vendo a live lá de cima com o fonezinho no ouvido. A mãe, ó, não deu para fazer perguntas, tinha que prestar atenção no assunto. Tá Ó, bom. Agradece a Cíntia pelo feedback, tá? Pergunta para ela se eu tô legal agora, se tô bonitão. Eu quase coloquei um terno. tá. Então, quem não nos segue aí também no Instagram, nos segue no Instagram. Eu tenho vídeos no YouTube também. Eu tenho um canal exclusivo do Telegram, onde tem material exclusivo lá, para quem está buscando desenvolvimento, para quem está buscando autoconhecimento. É Fabiano Maestria Macedo. Maratona do Conhecimento. Repete o nome do livro. Estou escrevendo aqui. Tá aí. É mais esperto que o diabo. Baita livro, baita livro. Quebra muitas crenças. crenças. Quebra muitas crenças também. Quebra muitas crenças, Tá dá bom, uma expansão de consciência. Tem níveis de entendimento também no livro, conforme você vai evoluindo. Se você pegar esse mesmo livro, exemplo, passar 2 anos da sua vida e você ler, pelo menos eu tive essa percepção. Eu pensei, cara, eu não li isso aqui nesse livro. Não era isso que eu li. Ele é bem Dá uma assim. percepção diferente. Por isso que eu procurei, porque eu quero ler de novo. Irmão, gratidão pelo teu convite, gratidão pela confiança, pela parceria, pelo tema que a gente escolheu. Eu tenho muito orgulho do profissional que tu é, tenho muito orgulho pela qualidade do teu treinamento maestria. Eu acho que está realmente na hora da gente começar a encerrar a live, porque as pessoas precisam dormir. Eu agora vou começar uma cerimônia xamânica aqui no espaço. Eu termino a live, estava só esperando a live para a gente começar uma cerimônia de um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E faz parte da nossa missão, faz parte do nosso trabalho. Eu acho que está na hora de encerrar, porque a cadeira que eu estou sentado, ela está abaixando vagarosamente, então daqui a pouco eu estou sentado no chão. Então tá, irmão. Eu estou aqui, eu tô baixinho. Tá baixinho? Então tá, irmão. Gratidão aí. Ótima cerimônia. Tá bom, que assim seja. Tá bom? Gratidão. Arro! Um abraço a todos. Obrigado a todos. Até mais. Até mais. Então, agradecer, então, primeiramente aí pela grande live, pela grande conversa, ter fluído as coisas como fluíram, de maneira leve, enfim. Agradecer também aí quem acompanhou a live, quem aí se dedicou o seu tempo buscando autoconhecimento, buscando evolução. Parabéns, então, pela sua busca por evolução, por a sua busca por conhecimento. Tem também ali meu WhatsApp nos canais, quem quiser fazer alguma pergunta depois, ou com alguma dúvida, pode enviar lá, pode deixar no comentário do vídeo também, que eu vou postar o vídeo, vai ficar gravado lá no Instagram, compartilha para outras pessoas também esse vídeo, e quem não nos segue aí, que tem muito material, tem muita coisa vindo aí pela frente. Eu vou postar bastante vídeos de PNL, falando de PNL, principalmente ferramentas de PNL para você usar no seu dia a dia, para você usar na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, gratidão a todos aí, uma excelente noite a todos. Gratidão.